Se tem uma coisa que une a humanidade em um consenso quase universal, é o amor pelo café. Nos transformamos em humanos após a adição de café pela manhã, ao menos boa parte de nós. Eu sou Ira Soraya e estamos começando mais um episódio do podcast que te ajuda a ter mais vida através da alimentação. O café pode ter sido descoberto no século XIX por um pastor de cabras chamado Caldi, que vivia na Etiópia. Ele percebeu que suas cabras ficavam mais dispostas depois de comer umas frutinhas vermelhas de um arbusto. Intrigado, ele experimentou essa frutinha que lembrava a cereja e percebeu que sua energia também aumentava. Levou algumas para um monge do local, esperando que ele pudesse ajudar a entender o efeito. O monge, entretanto, reprovou e jogou as frutas no fogo. E a coisa ficou melhor. As frutas no fogo exalaram mais o aroma e chamou a atenção do monge. Ele acabou retirando as frutas do fogo, esmagando-as e misturando com água, criando o que seria o primeiro café. E não tinha açúcar, meu alecrim dourado. Mas vamos além da lenda e do hábito e exploremos o que a ciência tem a dizer sobre essa poção mágica. Café e cérebro. Podemos dizer que a cafeína é a molécula que tira alguém do "ó céus, ó vida", em "estou pronto para dominar o mundo". Ela bloqueia os receptores de adenosina no cérebro, aqueles que nos fazem sentir sonolentos, liberando o caminho para que a dopamina e outros neurotransmissores da felicidade fluam livres. Café e produtividade. Você disposto como Elon Musk. A cafeína melhora a atenção, o foco e a capacidade de realizar tarefas repetitivas. É aquele colega de trabalho que te cutuca na hora do cochilo e diz: "Ei, bora lá terminar aquele projeto?" A única diferença é que o café não concorre com você pela promoção. Se você acha que o café é só um pretexto para uma pausa no trabalho, repense melhor. Tem se mostrado que o consumo moderado de café pode reduzir o risco de doenças como Parkinson, Alzheimer e até alguns tipos de câncer. É claro que, como toda coisa boa, não vale exagerar. Afinal, queremos que o café nos ajude a viver mais, não a bater recordes de insônia. Café, amigo do coração? Sim, sem exagerar. Se tomar 5 xícaras de uma vez, vai perceber que você está correndo maratona sem sair do lugar. Isso não é nenhuma graça. Na gestação, desacelere, mas não surte. Você não precisa abandonar o café por completo. Você só precisa se controlar, porque o bebê não tem um metabolismo todo pronto para metabolizar o café. Mas uma xícara por dia está tudo certo. Além da cafeína, o café tem outros valores, vamos saber? É rico em antioxidantes, logo um aliado na luta contra os radicais livres. Ele ajuda a envelhecer devagar. Tem ainda vitaminas do complexo B. Em cada xícara de café, você está dando um pequeno empurrãozinho nas suas células para funcionar direito. Ajuda também nos bastidores hormonais e ainda é fonte de manganês. Quem diria que o café ajudaria a fortalecer os ossos enquanto você está tentando apenas acordar? Ajuda também a controlar a pressão, porque tem potássio. Não tanto quanto as bananas, mas toda ajuda é válida, não é? Finalmente, mas não menos importante, os ácidos clorogênicos são potentes antioxidantes e ajudam a regular os níveis de açúcar do sangue e melhorar a função hepática. Ou seja, seu fígado aprova aquela xícara do dia. E tem ainda polifenóis que ajudam a reduzir o risco de doenças cardiovasculares e o diabetes tipo 2. Enquanto você aproveita o café no sofá, os polifenóis fazem a manutenção preventiva. E para aprofundar um pouco mais nesse assunto sobre o café,
Eu estou aqui hoje com o Rubens Vuolo. Gente, o Rubens é campeão de café coado. Como preparar um bom café coado? Será que a gente vai aprender hoje também a fazer esse melhor café? Vamos lá começar perguntando para o Rubens se a gente compra moído ou é melhor torrar em casa? Antigamente se torrava e moía em casa. Vale a pena, Rubens, pelo sabor? Primeiramente, queria agradecer, o convite, um prazer estar aqui contigo. E vale a pena demais moer o café em casa. A torra, eu costumo dizer, tem muita gente que já fazia torra artesanalmente em casa, tem aquele torrador de bolinha e tudo mais. Isso vai garantir um frescor, mas muitas vezes a pessoa não vai ter um domínio legal de chegar numa boa qualidade. Se for um hobby, tá tudo certo, mas se não, compra de uma boa torrefação e moe em casa que vai garantir um frescor por mais tempo. Olha só que legal. Bom, e quais são os principais tipos? Arábica, robusta, quanto a sabor e quanto aos diversos países? Quais as características mais marcantes? Conta aí pra gente. Boa pergunta. Na verdade, por exemplo, arábica e canéfora são duas espécies, existem várias, mas quase ninguém conhece as outras. Então, vamos dizer que tem duas. O arábica geralmente ele vai ser mais delicado, mais doce, pode ter sabores mais complexos, diferentões e tudo mais, mas ele vai ser muito mais frágil, então é mais difícil de produzir, não vai se adaptar a lugares muito quentes, lugares de baixa altitude. Então, por isso, o canéfora acaba sendo uma boa possibilidade para quem quer plantar, por exemplo, no norte do nosso país, aqui em Mato Grosso mesmo, que ele vai ser mais resistente, e aí tem muito produtor que vai investindo em chegar numa qualidade com esse tipo de espécie de café. Então, as duas podem chegar num resultado legal, mas, via de regra, temos arábicas mais saborosas por aí. Mas o canéfora que você falou é a mesma coisa que robusta. Boa pergunta. Canéfora é espécie, aí tem dentro do canéfora o robusta e o conilon, que são dois. Geralmente, no norte aqui do Brasil, por exemplo, se planta mais robusta. E já lá no Espírito Santo, mais conilon. Na África, por exemplo, perguntou dos países, na África se planta muito robusta também. Então, depende muito da adaptação, porque a gente está falando de não só de espécies de café, mas de espécies de planta. Então, é entender qual é a planta mais adaptável para cada um dos lugares em que foi cultivado. Já que você está falando da plantação, quanto tempo leva para um pé de café produzir grãos? Ótima pergunta. Via de regra, uns 3 anos depois de plantado, então é um processo lento mesmo. E é tão difícil, às vezes tem produtor que está começando agora, imagina só, ele planta agora, faz todo o trabalho o ano inteiro, fica cuidando, vai buscar, vai pesquisar, pedir ajuda e vai, aduba no aduba, faz todo aquele trabalho para daqui 3 anos ele descobrir se tem potencial de plantar ali. Então é um processo lento mesmo e que a tendência é que, mas também uma árvore vai depois dar frutos por muitos e muitos anos. Então tem que acreditar, investir e tentar, às vezes, copiar um vizinho que já deu certo para ver a melhor adaptação. E esse profissional que trabalha lá na roça, acho que a gente pode falar assim, ele é treinado também, né? Isso é muito legal, sabe? Eu lembro da minha primeira viagem para conhecer as fazendas de café pelo Brasil, assim. E uma das coisas que mais me marcou foi o seguinte, teve um produtor que me relatou o seguinte, eu já fazia tudo o que eu faço, mas o meu café não valia nada. Por quê? Porque ele não sabia, às vezes, os processos ideais para valorizar a matéria-prima dele e ele tem um café de qualidade. E aí, o relato geral de boa parte dos produtores é o seguinte, a partir do momento que houve uma instrução, às vezes por apoio de um governo, para trazer uma orientação, um estudo, alguma coisa nesse sentido, o produtor às vezes vai ter o mesmo trabalho, mas vai entender o que ele precisa fazer para atingir qualidade. Aí o café dele vai valer 4, 5 vezes mais. Às vezes vai ganhar um concurso, vai poder ir com café para leilão, ganhar visibilidade para vender para o Brasil ou para o exterior também. Legal, interessante. Bom, a gente diz a literatura, né, que Vietnã e a Colômbia são os cafés que talvez tenham um marketing melhor que o brasileiro. Isso é verdade? É a pura verdade. Na verdade, o que acontece culturalmente falando? O Brasil, ele é o maior produtor de café do mundo, só que ele demorou muito para poder despertar para o café de alta qualidade. Então,
falando em termos de época, por exemplo, foi bem na virada do século, então, que começou alguns produtores a mudar de perspectiva para um café de alta qualidade. Então, a ideia para muita gente do planeta foi que o Brasil não produzia café bom, que produzia volume, mas não qualidade. Mas, aos pouquinhos, a gente vai tentando mudar esse conceito mundo afora, e é lógico que, por exemplo, a Colômbia mesmo, ela fez um marketing, teve um marketing governamental, teve um apoio do governo para valorizar o café colombiano. Então, naturalmente, você ia mundo afora e via as grandes empresas trazendo como, até falando em nomes, né, a Juan Valdez é uma marca fortíssima, e começaram a ver aquele senhor de bigodão e tal, falando que tinha um café de alta qualidade. O Brasil é algo mais recente. Muita gente já vem mudando de ideia, entendendo que nós temos café, sim, de baixa qualidade, mas nós também somos os maiores produtores de café de alta qualidade do mundo. 45%, ou seja, quase metade do café de alta qualidade do mundo vem do Brasil. Nossa, que orgulho, né? Verdade. Alguma receita especial de café? No Vietnã, por exemplo, tem uma receita com gema de ovo e leite condensado, como a nossa gemada, né? Além do leite, do chantilly, do brandy, da canela, da gema, que falamos, quais outros produtos que as diferentes culturas utilizam? Ótima pergunta. O café é muito interessante, que ele é eclético e ele está aí para agradar muita gente. Então tem desde do pessoal mais fitness, que quer misturar com manteiga ghee, bater. Eu já não gosto muito do sabor, eu confesso. E tem também as questões culturais. Por exemplo, os árabes, eles gostam de misturar especiarias e fazer o café sem utilização de filtro. Então fica aquela borrinha no final, um café bem intenso, mas misturado com canela, anis, gengibre, enfim, entre outras coisas. Existem questões culturais que levam a gente ter, no próprio café, diferentes pegadas. Os italianos gostam de torras um pouco mais intensas e o café expresso, bem forte mesmo. Aí já o americano, ele gosta de uma bebida mais diluída. Já a cultura oriental, por exemplo, os asiáticos, eles, Coreia, Japão, eles tiveram sempre muito hábito de tomar chá. Então, para eles, o café ideal é o café mais delicado possível. Então, existem diferenças culturais e o brasileiro gosta muito de café coado, seja coador de pano, aquele tradicional melita, que gosta de um café coado sempre. Isso é verdade. E aqui a gente não acrescentaria muito ingredientes, tipo assim, café com leite é ok. Café com leite é clássico, né? No Brasil, você pegar um bom cappuccino, que é café expresso e leite cremoso, ele é uma combinação simples, mas que o brasileiro adora. Então, assim, seja um café coado puro ou um café expresso junto com leite, ele está no dia a dia do brasileiro. Agora, quando mistura com muita coisa, eu confesso que é algo que o brasileiro geralmente estranha. Até o café gelado mesmo. Então, é isso que eu ia falar. Tem os cafés gelados, que são bem cheios de coisa. Por exemplo, quando a gente fala com sorvete e tal, até que o pessoal aceita bem. Mas o cold brew, que é o que é o cold brew? A gente pega água gelada, deixa em infusão por quase um dia inteiro, não usa água quente em nenhum momento. Então a gente está falando de café puro, só que gelado. Eu, por exemplo, eu adoro. E eu pensava assim, Cuiabá, super quente, cold brew vão beber igual água. E já foi uma diferença cultural. As pessoas estranharam muito no início, mas a gente apresentando dia após dia, vai tendo uma mudança de pensamento e hoje acaba que muita gente gosta até de ter esse tipo de bebida para fazer drink, misturar com frutas cítricas, seja limão, abacaxi, caju, água com gás. Então acaba sendo bem legal. Eu confesso que eu adoro congelar sobra de café. Sobrou café, eu coloco tudo em forma de gelo. E aí eu vou fazer esses cafés com leite vegetal, porque eu não posso usar leite de vaca, né? Então eu sempre faço com café que eu congelo. Não, tá. Primeiro que você já não desperdiça nada. Exato. Sobrou um cafezinho, você garante ali. Isso é uma boa prática. Inclusive, dá de você bater no liquidificador, fazer um frappé, por exemplo. Isso. Eu misturo com as proteínas, que a gente até já falou no episódio passado sobre proteínas. Você, se não assistiu, vai lá.
e assista. E aí eu misturo com a proteína em pó, o café gelado e o leite vegetal gelado, fica bem bom, sabia? Ah, tenho certeza, deve ficar bom mesmo. Depois eu vou provar, viu? Sim. Cadeias de cafeterias popularizam cafés com diferentes preparos e diferentes grãos e conseguem agregar um grande valor a algo que antes era considerado um commodity. Como você vê isso? Eu vejo como o futuro da minha profissão. Porque, por exemplo, hoje em dia, o que é um barista? Barista é quem é especializado em café, seja para servir quanto para explicar e chegar no melhor café para a pessoa. Quando a gente fala dessa profissão, é uma profissão muitas vezes desvalorizada, que é alguém que quer ter uma profissão trampolim para depois ir fazer outra coisa. Só que quando a gente fala de garantir realmente uma experiência única, ou seja, pegar aquela matéria-prima e mostrar para o cliente que existem diversas bebidas autorais no meio disso tudo, é lógico que o seu produto ganha valor. E ganhando valor, você consegue aumentar um ticket ou então aumentar a valorização do seu serviço. Então, eu acredito que esse é o caminho, não só para mim, para minha empresa, para os meus colegas, né, e meus sócios, mas também para quem quiser trabalhar com café de alta qualidade. Valorizar o seu produto, tentar entregar algo único, uma experiência única para o cliente, eu acho que é o futuro para a nossa profissão. Que legal. E como que a gente escolhe o café, Rubens? Qual é aquela marca de café que é caríssima, em que o grão passa pelo estômago de um animal? Isso é mito ou é fato? Não, existe isso mesmo. Existem alguns cafés que tem uns processos mais exóticos, assim. Então, por exemplo, começou lá, por exemplo, tem de elefante, mas o mais conhecido do mundo é o Kopi Luwak, que é o civeta, né? Que é um mamífero que vai comer os frutinhos. Ele tem um sistema digestivo rápido, então o grão ele não se quebra nem nada e sai inteiro, e dessa maneira usa esse grão. Primeiro, porque o animal selecionou, né? Ele só vai pegar o fruto maduro. Pela mudança que ocorreu pelos ácidos do estômago do animal e tudo mais. No Brasil, fizeram isso também com o jacu, que é um pássaro que até tem muito aqui no Pantanal. Pretinho, né? Pretinho, isso mesmo. E aí fizeram com ele também um processo similar, assim. Mas eu confesso que é um café realmente... Esses cafés são processos exóticos e são bem caros mesmo. Mas eu confesso que eu já tomei cafés muito melhores e que às vezes eram até mais baratos, assim. Então, eu sempre acho legal para a pessoa provar uma vez na vida. Pelo menos para contar para os amigos. Se gostou, se não gostou, falar, eu tomei aquele café diferentão lá e tal. Mas para o dia a dia, para quem quiser um café de alta qualidade, não necessariamente vai precisar de um processo mais exótico para chegar num café de topo, não. É óbvio que essa pergunta não podia faltar. Qual o seu doce preferido com café, Rubens? Eu confesso que eu sou uma formiguinha, né? Gosto muito de doce, quase tanto que eu gosto de café, ou até um pouquinho mais. Tem muita gente que gosta de doces mais elaborados e tudo mais. O meu é super simples. Valorizar o café. Se chama affogato. É uma sobremesa italiana, né? Para quem não conhece, que nada mais é do que uma bola de sorvete com um café expresso em cima. Eu testei bastante já e eu gosto de sorvetes que sejam mais ou sorvete de 4 leites ou sorvete de baunilha, sorvetes que não tenham um apelo tão cítrico. Você coloca um shot de expresso e se quiser incrementar, dá de botar um creme de avelã embaixo, dá de botar um pedacinho de brownie por ali. Eu confesso que é o que eu mais gosto desse daí. Minha preferida. Porque tem o tiramisu, né? Que é super famoso aí nas cafeterias. O tiramisu é delicioso. Eu gosto muito também. Mas eu confesso que se botou um sorvetinho com um café legal, pra mim já esquece. Tô feliz demais. E como é que você viu essa rápida popularização das máquinas expresso nas casas, nas empresas, né? Qual o melhor método de preparo? Expresso ou coado ou prensa francesa? Fala um pouco sobre isso. O melhor é aquele que mais te agrada. Eu sempre costumo dizer isso, porque é o seguinte, o expresso, ele sempre vai te entregar mais intensidade. E o coado sempre mais delicadeza, mais suavidade. Então, depende do teu gosto pessoal. Eu, por exemplo, depende. Se eu for fazer a sobremesa lá com sorvete, eu vou querer um café expresso para dar mais intensidade. Se é depois do almoço, eu quero só
um pequeno café, mas que venha com toda a presença, um café expresso. Agora, se eu estou no meio da tarde com os amigos, quero tomar café, falar sobre as notas, pensar sobre ele, tomar uma canecona, aí eu prefiro um café coado. Então é gosto pessoal de cada um mesmo, assim. A prensa francesa é uma forma de preparar café coado também. A prensa francesa ela não usa filtro de papel, apenas o de metal, e por isso os óleos e um pouquinho da borra acaba passando para o final da xícara. Isso vai trazer mais textura, mais corpo para a bebida. Então é ideal para quem queira um café um pouquinho mais doce, mais cremoso. E se a pessoa gosta mais de acidez, uma leveza maior, aí vai no filtro de papel que vai ser melhor. Bom, do jeito que você explicou aí, para mim faz todo sentido. Eu detesto café expresso. Não. Não, o expresso ele divide muitas opiniões, sabia? Não é todo mundo que gosta, porque ele realmente é muito intenso. Pensa comigo, é uma pressão super alta, como se fosse uma seringa gigantesca que você está pressionando para todas as reações químicas acontecerem rápido. A bebida vai ser uma pancada mesmo. Então, é realmente para quem quer um shot pequeno, mas com explosão de sabor já em 2, 3 goles. E o café descafeinado, ele perde muito o sabor? O que você acha? Existem 2 processos de café descafeinado. Existe o que todo mundo faz e existe aquele que é quase utópico, que a gente quase nunca vê. Que é o seguinte, o processo mais usado, no Brasil principalmente, é um processo químico que ele não só vai ter um leve prejuízo, é química colocado no café, falando de... eu não sou especialista no assunto, né? Você pode dizer mais, talvez. É que com relação à parte nutricional e tudo mais, porque a gente está colocando uma química para tirar a cafeína daquele composto. Agora, e esse processo também traz um certo amargor para a bebida que eu particularmente não gosto. Então eu nunca tive o hábito de tomar cafés descafeinados dessa forma. Existe um formato que muitas vezes vai retirar a cafeína por um processo mais natural. Se faz muito isso no Canadá, mas pensa só, para o café que é produzido no Brasil, você vai ter que enviar ele para o Canadá, para no Canadá retirar a cafeína, voltar para o Brasil. Tudo isso fica caro, então por isso quase ninguém faz. Esse seria um processo que não ia prejudicar o sabor do café, mas que é quase utópico, quase ninguém faz, porque o preço realmente... Se você viu um descafeinado e ele não está super caro, desconfie que provavelmente ele foi por um processo químico. Nossa, isso é mais ou menos o que acontece com os óleos, provavelmente, no refinamento dos óleos. A gente fala muito que o processo do refinamento dos óleos deixa muito resíduo químico nos óleos. É por isso que o processo todo estraga o produto e a gente não indica tanto os óleos. Até complementando, uma solução para o café, que eu acho muito legal, existem produtores que estão pensando direto na planta. O que é isso? Fazendo mutações genéticas para que existam novas plantas, ou seja, novas variedades ou novas espécies que já nasçam, não sem cafeína, mas quase sem. Porque um descafeinado ele tem 0,1 de cafeína. E, por exemplo, eu competi no último nacional e no mundial com um café que era assim, que era o Laurina, que ele tem 0,3, ou seja, é quase um descafeinado, só que ele já nasce dessa forma. Então, é lógico, é algo novo, a gente não acha esse tipo de café em qualquer lugar, ainda é muito caro, porque lei da oferta e da procura, e também porque a cafeína é algo para proteger o fruto também, de bactérias, enfim, de pragas, mas já existe sim esse tipo de produto que ainda é pouco acessível, mas que pode ser o futuro aí para o café, para quem não pode tanta cafeína. Interessante. Eu acho que é possível. A genética tá aí, né? Toda essa coisa de... Bom, vamos falar um pouco das certificações, né? Então tem aí várias certificações no mundo do café. A Organic, a Fairtrade, a Rainforest Alliance. O que você fala sobre isso? Isso é uma confusão corriqueira aqui pra gente, sabe? Muita gente confunde café de alta qualidade e se ele tiver algum desses selos, por exemplo. Ele pode ter as duas coisas e pode ter só uma delas. Que eu vou explicar melhor.
O que é um café de alta qualidade? Ele é um café que foi selecionado a todo tempo. Então o produtor só pegou o fruto mais maduro, só tem aquele café mais selecionadinho. Não vai ter café comido por bicho, não vai ter café que estava imaturo. É limpo, limpo, limpo. É o melhor de todos os cafés. Esse café pode ter sido plantado e cultivado com agrotóxicos ou não. E da mesma forma, um café pode ter todo um trabalho mais natural para não ter agrotóxicos e tudo mais, e o produtor não selecionar o fruto para ter só o mais madurinho do pé. Então são dois selos diferentes, são questões diferentes que podem sim andar de mãos dadas ou não. O que vale para o consumidor, se ele tem essa bandeira levantada, é procurar um café que consiga atingir as duas questões. A gente, por exemplo, eu fiz questão de comprar um café para poder servir para os meus clientes e tudo mais, que foi considerado o melhor café orgânico do estado de São Paulo. Então, ele já consegue ser tanto um café maravilhoso, falando de sabor, quanto também com orgânico, certificação de orgânico e tudo mais. Bom, estamos chegando aqui no final da nossa conversa. Você acha que algum dia a expressão "vamos tomar um café" vai ser substituída como forma de marcar um bate-papo? Ou isso é fixo? Já está acontecendo, né? Já agora a gente, na verdade, fala que vamos tomar um café, às vezes a pessoa vai comer um pão com manteiga, não está nem tomando café, toma um chá. Mas é igual, vamos fazer um churrasco? E tem muito churrasco por aí que o pessoal só quer saber da cerveja. É uma mera desculpa para encontrar e conversar um pouco mais com os amigos. Se tiver café junto, vai ser um papo melhor, pelo menos para mim. Então, vai garantir conversas melhores. Tá certo. E agora, Rubens, é claro que a gente não podia deixar essa conversa finalizar sem um cafezinho, né? Pode deixar que eu vou fazer pra gente. Gente, ele é nada mais, nada menos que o campeão brasileiro aí do melhor preparo de café, né, Rubens? Café coado. Então, ele vai preparar um café coado aqui pra gente saborear e vocês aí ficarem morrendo de inveja. Vamos fazer um bombom de morango, mas bombom de morango diferente. Nosso café que tem notas, né? Que tem o sabor que lembra chocolate, morango e especiarias. Vou colocar 26 gramas de café, em grãos ainda, né? Para fazer 400 ml de água. Certinho. Vamos moer. A moagem aqui é uma moagem média grossa. Para deixar a bebida mais delicada e para não ter dificuldade para passar durante o fluxo. Jarrinha, balança. E esse método é um método que eu gosto muito, que é o Ario Switch. Ele tem uma válvula que eu controlo por aqui se a água vai estar retida aqui em cima ou não, para ficar em infusão. É como se fosse um conceito parecido com a prensa francesa que a gente conversou, mas que vai usar filtro de papel da mesma forma. Vamos lá. Chaleira. Fala dela aí. É uma chaleira que usa indução para a gente aquecer a água. Então eu coloquei a 94 graus e ela estabiliza dessa maneira, que eu sei que vai ter um efeito legal para esse café. No primeiro despejo, olha as bolinhas saindo. Isso aqui mostra que é um café de torra fresca. A gente torra semanalmente justamente para poder garantir o frescor maior e uma qualidade alta para o café. Deixei 30 segundinhos e vou abrir a válvula. Dessa maneira eu consigo, agora sim. Até então a água estava retida ali, para segurar, para intensificar essa etapa inicial, que é onde a gente desgaseifica e intensifica o sabor. Agora em movimentos circulares, vou completando, paro no meio, porque no final o café sempre dá uma saturada, e se eu continuo fazendo muito movimento, ele vai acabar trazendo um pouquinho de amargor. Então isso tudo eu vou controlando durante a extração.
Essa válvula é tão legal que, por exemplo, se eu ver que está passando muito rápido, eu posso segurar, esperar alguns segundos e novamente abrir para o fluxo continuar. Por exemplo, com 1,40 eu fechei, parou tudo, vou dar 10 segundos e abro novamente. Tudo para ter o maior controle da extração que eu estou fazendo. Como a minha intenção era terminar com 1 minuto e 25, eu consegui segurar mais uns 10 segundos para terminar certinho na hora. Tirei e o cafezinho está pronto. Esse café ele fermentou, ou seja, ele ficou com casca e tudo num processo de fermentação feito pelo produtor que gerou notas novas. É igual fazer kombucha, cerveja, que ele fermenta, aí fala, nossa, lembra outra coisa. Só que aí chega pra gente, por exemplo, olha, ele pode ser que lembre uma fruta vermelha. Aí o trabalho da torrefação é a gente deixar esse morango mais nítido, trazer um chocolate para lembrar um bombom de morango. Então, é um trabalho em conjunto, desde quem plantou até quem está torrando e passando por quem faz o café. No final das contas, o melhor café é o que agrada o seu paladar. O café é uma experiência pessoal. Gostou do episódio? Compartilhe com seu amigo que adora um cafezinho. Se você assistiu até o final, comente com uma xícara de café. Até o próximo episódio!